Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você vai estar assistindo essa videoaula, mas eu espero que você esteja na sua casa e esteja bem. Então, a orientação agora ainda é sobre a atividade 3 do caderno 4 para a turma final. Eu estou trabalhando com números racionais, mas a ideia principal aqui nessa lista de exercícios é trabalhar com o assunto de frações equivalentes. Então, a ideia principal que a gente tem numa fração é representar, então, parte de um total. Para elas serem frações equivalentes, eu tenho que comparar pelo menos duas frações, e essas partes que eu estou representando, elas têm que ter o mesmo tamanho. Essas frações têm que ter o mesmo tamanho. Então, uma noção aí para vocês. Eu fiz esses dois desenhos aqui para notar uma ideia de fração. Vamos imaginar o seguinte, esse desenho aqui, essa barrinha, essa barra que está aqui aparecendo, ela está dividida em 6 partes. Eu posso entender isso já como uma fração, porque ela tem uma barra inteira, ela está dividida em 6 partes. O segundo desenho eu posso aplicar a mesma lógica, também aqui eu posso entender que é um tipo de fração. Eu tenho uma fração, uma barra inteira aqui, só que ela está dividida em 3 partes. Sobre a quantidade de partes. Eu posso utilizar essa barrinha para representar um número inteiro. Então, se eu conseguir aqui contar aqui no caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras ao todo. Se eu tenho 6 barras ao todo, eu posso representar isso como 6 partes do total de 6. Eu posso utilizar essa noção de fração. Ou ainda, eu posso pensar o seguinte, se eu estou considerando essa barra inteira, são 6 partes, do total de 6 partes, eu posso dizer que isso equivale a um inteiro. Um inteiro. Então, primeira ideia de fração é contar talvez quantas partes a gente está observando. É uma noção para a gente utilizar aqui. No segundo desenho, eu posso fazer a mesma ideia, são 3 partes. Essas 3 partes do total de 3. De novo, essa barra está inteira. Ela tem o mesmo tamanho, essa barra tem o mesmo tamanho dessa outra aqui. Só que essa está dividida em 3 partes. 3 partes do total de 3. Eu posso comparar frações que têm a ver com o mesmo total, mesmo tamanho. Essa barrinha tem o mesmo tamanho dessa. Eu também posso falar que, então, 3 partes do total de 3, um inteiro. Agora, uma noção que a gente vai utilizar para o nosso exercício. Eu vou considerar aqui, nessa primeira fração, vou colocar um valor menor que 1. Eu vou considerar menos partes aí dessa barrinha. Então, o que eu vou pensar? Vou considerar 1, 2, 3, 4 partes ao todo. Essas 4 partes aqui, eu estou pensando, eu pintei elas de vermelho. Eu estou considerando 1, 2, 3, 4 partes do total de 6. Esse esquema aqui está representando um número menor que 1. Eu posso colocar, então, em forma de fração, essa quantidade aqui como sendo 4 partes do total de 6. A fração de baixo que eu quero mostrar para vocês, ela pode ter o mesmo tamanho, só que ela está representada com números diferentes. O que é o mesmo tamanho? Imagina que essa parte da fração que está aqui em cima, 4/6, ela ser equivalente, ela ter o mesmo tamanho dessa daqui de baixo. Nesse caso aqui, eu tenho, então, uma parte, que eu vou considerar aqui, vou pintar ela. Até aqui, então, 2 partes. Essas 2 frações, elas representam um número menor que 1 inteiro. Só que elas têm o mesmo tamanho. Eu tenho também um significado para isso. Quando essas frações representam o mesmo tamanho, mesmo elas estando escritas com números diferentes, vamos lembrar que aqui, ó, são só 2 partes que eu estou considerando do total de 3, tá? Então, aqui eu posso considerar essa fração, do jeito que ela está representada aqui, como 2/3.
O que que eu tenho que comparar aqui? Visualmente, eu já sei que essas frações são equivalentes. Esse tamanho que está aqui representado é o mesmo desse. Mesmo estando escrito aqui 4/6 e aqui 2/3. Isso utilizando a ideia do desenho, tendo uma identificação visual. Eu sei que essas frações representam a mesma quantidade, o mesmo tamanho. Mesmo quando a gente escreve utilizando números diferentes. Aqui a gente utilizou o 4 no numerador e o 6 no denominador. O 2 no numerador e o 3 no denominador. Os dois elementos de uma fração, numerador e denominador. Se você acha que isso não é o suficiente para provar que elas têm o mesmo tamanho, a gente utiliza um outro processo. Ó, eu vou comparar aqui no caso 4/6 e 2/3. Eu vou colocar já um sinal de igual aqui, porque eu já sei que elas são equivalentes, tá? Eu só vou provar essa ideia utilizando uma outra forma de pensamento. O que é importante aqui? O 4 e o 6, eles podem virar 2 e 3. Como é que isso acontece? A gente pode usar aquela noção de simplificar frações. Então, no caso aqui, para o 4 virar 2, eu sei que é um número par, eu vou dividir por 2. O 6 também é um número par, então se eu estou dividindo de cima por 2, eu posso tentar fazer o mesmo processo, dividir por 2 esse daqui. Nota uma coisa, tem que ser o mesmo número. O numerador dividido por 2 e o denominador dividido por 2. Nesse momento eu posso entender 4 dividido por 2 é 2. 6 dividido por 2 é 3. Então, quando eu consigo fazer essa comparação, dividir um número, no caso, o numerador e o denominador por um mesmo número, o resultado que eu vou obter é uma fração equivalente. Além de fazer uma divisão, a gente pode usar a ideia de multiplicar. Eu posso fazer o contrário. No caso aqui, eu estou comparando 2/3 e 4/6. Eu já estou colocando o símbolo de igual aqui porque eu sei que são frações equivalentes. Eu posso fazer essa leitura. 2/3, por causa do sinal de igual, eu falo 2/3 é equivalente a 4/6. O sinal de igual entre duas frações indica essa ideia de equivalência, tá, pessoal? A ideia é a seguinte, comparar os números que estão aparecendo aqui. Quantas vezes o 2 para virar 4? Quantas vezes o 3 para virar 6? Eu posso fazer também uma multiplicação, então 2 vezes 2, 4. O numerador está certo, deu mesmo 4. Vou usar o mesmo número aqui embaixo, então 3 vezes o 2 deu 6. O denominador aqui do outro lado confere, é 6. Se eu multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, também o resultado que eu vou obter é uma fração equivalente. Essas noções de multiplicar e dividir eu posso comparar dessa forma. Ó. Esse pedacinho aqui, ó, se eu for pensar, eu preciso de 2 dele. Perdão, deixa eu voltar aqui um pouquinho no desenho. Essa parte aqui dessa fração, ao todo, são 4 partes. Eu posso pensar da seguinte forma. Eu preciso, então, essa barrinha aqui, ó, eu preciso de 2 dela para ter uma dessa. Se eu pensar bem, cada pedacinho que está aqui é 2 vezes menor do que essa outra em comparação. Essa noção de ser 2 vezes menor, então eu fiz uma divisão por 2. Tá bem? Eu posso falar o contrário. Essa parte que está aparecendo aqui, esse pedaço aqui, é 2 vezes maior do que em comparação a essa outra. Aqui eu só tenho um pedaço, aqui eu só tenho um pedaço para comparar. Mas eu sei que esse daqui é maior 2 vezes em comparação a esse outro. Essa ideia de comparar sendo maior, eu posso utilizar a multiplicação por 2. Então, essa é uma noção para a gente dizer se uma fração é equivalente a outra ou não. A gente pode usar essa ideia de simplificação, o numerador e o denominador dividir por um mesmo número, ou usar essa noção de multiplicação. Então, eu posso também falar que esses números são proporcionais, né? A proporção aqui é o dobro, né? 2 vezes 2, dobrando, né? Dá 4. 3 vezes 2, dobrando aqui, então, 3 vezes 2, 6. Eu tenho uma noção de proporção. 2 vezes maior, 2 vezes menor.
O importante é a conclusão. Essas frações representam o mesmo tamanho, tá? Continuando. Agora, quando isso não acontece, então, o que eu vou pensar daqui? Eu estou trabalhando frações que podem ser equivalentes ou não ser. O que eu tenho que pensar? Eu tenho um exemplo aqui que essa barrinha vai representar uma fração 5/6. Ou seja, eu tenho que considerar nesse desenho, então, uma parte, 2, 3, 4 e 5 partes ao todo, tá, pessoal? São 5 partes do total de 6. O total sempre na fração colocando aqui embaixo. Na outra fração está aqui representado para mim 2/3. Então, essa primeira parte aqui, então 2/3 são 3 partes ao todo, eu tenho que considerar 2. Então, a primeira parte aqui, a segunda parte, 2 partes ao todo, para comparar o tamanho dessas frações. O que eu vou pensar? Visualmente, eu já sei que essas frações não são equivalentes porque não têm o mesmo tamanho. Reparem aqui um negocinho. Se eu fazer uma comparação com o tamanho dessas frações aqui, ó, essa ideia de equivalência para ser o mesmo tamanho, essa fração deveria chegar até aqui, ó. Essa parte aqui ficou vazia, tá, pessoal? Reparem, então, não é o mesmo tamanho, ela só chegou até aqui, ó. Ela seria equivalente se ela se essa outra fração não tivesse esse pedaço aqui. Então, por que elas não são equivalentes? De cara eu posso atribuir e falar para vocês, que elas não representam o mesmo tamanho, a mesma quantidade. 5/6 não representa o mesmo tamanho que 2/3. Se você não concorda com essa ideia de representar visualmente, fazer um desenho, ótimo. A gente vai fazer uma prova matemática. Então, a gente aprendeu no outro vídeo, a ideia de ser proporcional é multiplicar o numerador e o denominador por o mesmo número, ou fazer uma divisão. No caso aí, eu vou utilizar o 2/3 que está aparecendo, depois os 5/6. Por que eu vou colocar nessa comparação? O 2 e o 3 que estão aqui. Eu não vou colocar nenhum símbolo aqui, por enquanto, porque eu já sei que elas não são equivalentes. Não pode usar o símbolo de igual. Não tem uma equivalência entre essas duas frações. 2/3 e do outro lado 5/6. Para ir adiantando, eu já sei que elas não são equivalentes. Então, aqui não é o símbolo do igual, é a diferença, tá, pessoal? Aqui esse símbolo aí garante que elas não são equivalentes, tá? É como se fosse o símbolo do igual cortado. Beleza? Continuando a explicação. Se eu for fazer a comparação de ser proporcional ou não, a ideia é multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número. O resultado que a gente vai obter é uma fração equivalente. Seguindo essa lógica, se eu pegar aqui, ó, para o 3 vira 6, tabuada, 3 vezes 2 dá 6. Se eu fazer isso aqui em cima, ó, eu vou pensar, puxa vida, na tabuada 2 vezes 2 dá 4, não dá 5. Eu vou multiplicar então por 2,5. Se eu multiplicar esse 2 por 2,5 dá 5. Então, uma prova para mim que não é equivalente, eu observei que a multiplicação aqui, ó, por 2 e aqui por 2,5 não foi multiplicado pelo mesmo número, o numerador e o denominador. Isso garante que as frações não são equivalentes, tá? Outra ideia. Quando eu falei desse pedacinho aqui para elas serem equivalentes, agora a comparação, ó. Se eu tivesse tirado esse pedaço aqui que não tem embaixo, 2/3, e eu vou multiplicar por 2, porque eu já tenho uma noção. Se eu tirar esse pedacinho daqui, se eu tirar esse pedacinho daqui, deixar ele em branco, vão sobrar ainda 4 partes pintadas. Se esse pedacinho tivesse em branco como no de baixo, talvez desse certo a nossa comparação. Talvez não, eu já sei que vai dar, mas vamos fazer do mesmo jeito. Se eu multiplicar em cima 2 vezes 2 e 3 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Eu sei que agora essas frações aqui são equivalentes, porque eu multipliquei o numerador e o denominador por o mesmo número.
Eu multipliquei por 2, eu usei a razão de dobrar. Eu dobrei o 2, virou 4. Eu dobrei o 3, virou 6. Por mais que está nessa relação assim, eu estou entendendo que essa fração, 2 terços, tem o mesmo tamanho do que 4 sextos. Aqui, sim, elas são equivalentes. Por isso, eu estou deixando o símbolo do igual para representar essa equivalência. No caso anterior, já que eu não multipliquei pelo mesmo número, não é o mesmo número, eu tenho que entender, então, que não são frações equivalentes. Essa é a diferença de uma para outra. E a resposta visual. Essa parte do desenho aqui, ó, ela está em branco. Eu só considero o tamanho dela chegando até aqui. Essa parte, se eu comparar com a fração de cima que chega até aqui, elas não têm o mesmo tamanho, são diferentes. Então, esse tipo de exercício para observar frações equivalentes, basicamente você vai estar vendo se elas têm o mesmo tamanho ou não. A dica para os exercícios que estão no caderno 4, agora a conclusão. A gente vai usar essa noção de multiplicar pelo mesmo número para provar se elas são equivalentes ou não. Ou ainda, voltando no exercício anterior, ou você multiplica pelo mesmo número para provar que elas são equivalentes, ou você divide por um mesmo número para também provar que elas são equivalentes. Ou você usa a noção de multiplicar pelo mesmo número ou dividir pelo mesmo número. Vocês podem procurar essas dicas na tabuada, observar esses números numa tabuada. Que mais que é importante aqui? Quando elas são equivalentes, então a conclusão final desse desenho que eu mostrei para vocês no exercício. Então aqui eu tenho a quantidade do mesmo tamanho dessa outra fração aqui embaixo. 4 sextos equivalente a 2 terços. Elas são equivalentes porque representam o mesmo tamanho. Como é que eu provo isso? Além de fazer o desenho. Eu posso notar que tem uma relação de multiplicar ou dividir por o mesmo número. Nesse caso aqui, a fração é 4 sextos. Eu dividi o numerador e o denominador por o mesmo número. O resultado, eu obtive uma fração equivalente, 2 terços. Eu posso usar essa noção de multiplicar por o mesmo número. O numerador e o denominador aqui foram multiplicados por 2. O resultado que foi obtido, uma fração equivalente. Quando eu multiplico o resultado 4 sextos, eu sei que ele é equivalente a 2 terços. A gente vai utilizar essa noção nos exercícios do caderno 4. Muito obrigado por ter assistido até o final, pessoal.